muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro. É marinheiro, aqui na história não esqueceu. não esqueceu. Conhecido como um Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Marina 1850, primeiro explicando um pouco o título, né? Para quem não sabe, João Cândido, depois que foi expulso da Marinha, depois da Revolta da Chibata, ele veio morar aqui em São João de Meriti. E quando a gente ficou se perguntando qual seria o próximo espetáculo da companhia, nesse momento que a gente queria também se debruçar um pouco sobre a cidade, a gente achou que falar um pouco dessa passagem por João Cândido, que é considerado herói nacional, mas muitos moradores de Meriti não sabem que ele morou aqui, seria o ideal para a gente juntar um projeto que a gente considera muito relevante e também conseguir falar não só dessa figura histórica, mas dos nossos bairros, das nossas ruas. E Turmalina 1850 é, na verdade, o último endereço onde João Cândido morreu, onde João Cândido morou até a morte, que é a Rua Turmalina, lote 18, quadra 50. E o nosso projeto, na verdade, é um projeto que a gente começou a pensar 2 anos e meio atrás. Foi quando a gente se inscreveu no edital Rumos do Itaú Cultural. Esse, para quem não sabe, é um dos principais editais de fomento à cultura do país. Foram 12.600 inscrições para 109 selecionados. Então, assim, o nosso projeto passou de mais de 12.500 outros projetos do país inteiro. Para a gente, isso é importantíssimo. Isso é fundamental também, até onde a gente sabe, um edital que tem mais de 10 anos, é a primeira vez que um grupo de teatro da Baixada Fluminense é contemplado. E o nosso projeto ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de pesquisa, que está sendo feita pela companhia, mas que não é só uma pesquisa voltada para a gente, é também a tentativa de criar um material de pesquisa sobre João Cândido. A gente está com o apoio da Guapos, que é um grupo de audiovisual, o Fernando está aqui, obrigado. A Guapos está acompanhando a gente em todo o processo. A gente fez uma entrevista há 2 semanas com o Candinho, que é o único filho vivo de João Cândido, morador de São João de Meriti. Essa entrevista foi registrada em vídeo, vai ser disponibilizada em breve no nosso canal do YouTube. A gente vai fazer uma entrevista também com os netos do João Cândido, que também moram aqui na cidade. Essa entrevista também vai para o canal do YouTube. E a gente tinha prevista 4 mesas de debate, só que a gente acabou de receber um convite e a gente está fechando a 5ª mesa de debate. E todas essas mesas também vão ser registradas e vão para o YouTube. Então é uma maneira também da gente criar um material de pesquisa. Quem quiser se aprofundar, quem quiser saber um pouco mais sobre João Cândido, vai ter esse material não só de entrevistas com os familiares, mas com pessoas que pesquisam, com pessoas que debatem, com pessoas que entendem bastante historicamente, politicamente sobre essa personalidade. Depois dessa primeira etapa de pesquisa, que também está alimentando a gente no nosso processo, a gente não tem um texto do espetáculo pronto. O texto está sendo construído na sala de ensaios, ao mesmo tempo que a gente improvisa, ao mesmo tempo que a gente pesquisa, ao mesmo tempo que esses debates acontecem. Aí depois eu assino. Depois o Baião faz a costura dramatúrgica para o que vai para o palco. Essa é a nossa primeira etapa. A segunda etapa acontece em novembro, que é quando o espetáculo estreia. O espetáculo também vai ser filmado e registrado. E no final de todo esse processo, em janeiro, a gente vai ter esse material de vídeo e de fotos doado para o acervo do Museu João Cândido aqui na cidade, que daqui a pouco também o Frei Tatá vai falar um pouco mais sobre esse processo do museu. Então, na verdade, o nosso projeto são essas 3 etapas: a pesquisa, o espetáculo e colocar esse material como um bem público para quem quiser pesquisar. Então, assim, hoje Serão 5 mesas, a primeira mesa aqui em São João, nosso espaço, a gente fez questão de ser aqui, porque é representativo para a gente, importante. Faremos mês que vem uma na Casa Porto, lá na região portuária, onde aconteceu toda a questão da Revolta da Chibata. Faremos uma na Estácios do Largos Teles, uma em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu é importante ressaltar também que a mesa vai fazer parte da mostra da Rede Baixada em Cena. Para quem não conhece, a Rede Baixada em Cena é um coletivo da Baixada que abrange 20 grupos de teatro de 9 cidades da região. Então, assim, é um coletivo que a gente tem trocado bastante. Tem outros grupos da rede aqui representados: a Trupe Investigante do Arrodo Cênico, Companhia de Arte Popular do Rio de Caxias, a Arrodo Cênica de Nova Iguaçu. E em outubro vai acontecer essa mostra da rede, que vão ter espetáculos de vários grupos da região e uma mesa de debate do nosso projeto lá também. E depois a última mesa vai ser dentro da Fridão. Roda aqui, Estamos começando a fazer o festival. Para acolher então, assim, vocês. Fridão, para quem não conhece, a feira literária da diáspora africana em Meriti.
Então, e que também vai receber a apresentação na Praça da Matriz de estreia do espetáculo, vai ser dentro da programação da Fluidão. Então, assim, é um projeto que a gente está, ao mesmo tempo, seguindo a nossa trajetória, depois circular por outros estados, depois circular por festivais, fazer temporada no centro do Rio. A gente está focado também em circular pela Baixada Fluminense, trazer mais para dentro. A gente sabe que talvez esse não seja o espaço mais adequado para uma mesa de bate-papo, mas para a gente é muito importante que as pessoas saibam que esse espaço existe, que as pessoas da cidade saibam que a companhia existe. Nós não temos nenhum apoio institucional, a gente não tem nenhum apoio do poder público. Estamos numa cidade que o poder público muitas vezes luta contra as poucas atividades. Para quem não sabe, a gente tem essa semana um fato importante acontecendo, né? A prefeitura colocou alguns terrenos à venda e um dos terrenos é o terreno que abriga uma escola de circo. Estão em diálogo para tentar remover a escola de circo para outro lugar, mas assim, é uma escola que atende jovens da região, são 350 alunos por semestre. Então a gente está também lutando por trazer mais cultura para essa cidade. E a partir do próximo semestre, a ideia é que essa sala também cedie oficinas, bate-papos, palestras, pequenas apresentações de teatro. Então fica também o convite para além do nosso projeto de João Cândido, vocês conhecerem o nosso trabalho, que é Facebook e Instagram, @CiaServe. E agora a gente vou começar a convidar o professor Álvaro para a mesa e o Frei Tatá. Obrigado pelo convite. Ok. Sim. O professor Álvaro é autor de um dos livros que a gente está usando no festival. Ah, legal. Acho que a seguinte dinâmica é 25 minutos para cada um dos nossos debatedores, depois a gente abre para bate-papo, para roda, perguntas, e no final a gente vai apresentar um trechinho bem pequenininho do nosso processo de criação do espetáculo. Não vou dizer que é uma cena, ainda não está uma cena, mas é parte do que nós estamos produzindo de apresentar no final também. Vamos começar com o professor Álvaro, você, Álvaro. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazerzaço estar aqui. Eu queria parabenizar vocês. A companhia está enraizando na região. Isso é fundamental. Isso é fundamental para qualquer tipo de mudança. Quando foi criada a Rural em Nova Iguaçu, eu sempre falei que já é um ato revolucionário criar uma universidade pública na Baixada Fluminense. Todas as universidades públicas federais, elas, até em pouco tempo atrás, elas ficavam somente na beira do mar, na Baía da Guanabara. Então, trazer para a Baixada é um ato revolucionário, porque economiza a passagem, permite que muitas pessoas daqui consigam fazer a atividade. Então, realizar-se, mudar o foco, mudar o lugar, mudar a forma de ver as coisas, né? Ou de onde as coisas estão, já são atos revolucionários por si só. Então, o fato de criar a companhia, o sede do projeto está aqui, é algo que há de ser parabenizado, né? De forma muito forte. Bom, como o Baião falou, eu já escrevi um dos livros, né, que eu escrevi, que bom, né? Eu fico feliz de estar sendo utilizado pela companhia. Fiz várias pesquisas sobre a Revolta Chibata, eu publiquei muita coisa e em breve eu convido vocês passarei aqui para o Baião, com o Leandro e tal, para chegar, botar no site. Nós vamos num projeto em que vai sair um outro livro, uma pequena biografia do João Cândido, né, que eu estou escrevendo sobre ele, que vai sair. Mas como é que começou essa história, né, do João Cândido? Eu vou pensar em alguns pontos para mostrar a vocês o silenciamento de um indivíduo. Qual é a coisa pior que você possa fazer, às vezes, para uma pessoa? É silenciar, é apagá-la da história. É fazer com que as futuras gerações não reconheçam mais a tia Joana que fazia aquela comida maravilhosa, né? A tia Maria que, enfim, cantava música de ninar, certo?
esquecer-se, né, dessas pessoas, de homens, de mulheres que se foram. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu fiquei com ódio daquela pessoa, não quero mais lembrar dela, aquela pessoa se apaga na história familiar. Né? Há prejuízo sim para aquela família. Né? No caso dos homens negros, homens e mulheres negras, do período logo após a escravidão, mesmo durante a escravidão, a história das pessoas foi sendo apagada e esquecida. Vocês sabem qual é a coisa que hoje mais fácil quando eu vou trabalhar com alunos, fazendo palestras, faço muitas palestras em escolas públicas de segundo grau, incentivando o pessoal a entrar na universidade. Então, uma das coisas que eu geralmente falo para essas pessoas é para elas lembrarem-se, muita gente ficou branca, ou se sente como uma pessoa branca, e não quer lembrar, ou nunca foi falado, que tinha aquele avô que era negro, aquela avó que era negra, né? E aí vai casando de forma interracial, até a hora que a família aparece toda branca, e todo aquele passado que você tinha, negro e negra, some. E aí essa família começa a fazer, às vezes, chacota, né? Agir pejorativamente em relação aos negros, porque fala, bom, nós embranquecemos, o nosso passado negro, de forma pejorativa, passou. Eu geralmente falo para esses alunos, quando estou falando com eles, que se eles estão ali, se elas estão ali, é porque esses negros e negras enfrentaram os piores momentos da história do Brasil. Momento em que, na maior parte, não conseguia emprego porque era preto, não conseguia sair, não podia ser mais do que empregada doméstica ou babá porque era uma mulher negra. Então, mulheres negras só serviam para quê? Para ser babá, serem babás, cozinheiras, copeiras e faxineiras. Elas poderiam fazer outras coisas, como costureiras, tecelãs. Minha tia-avó foi tecelã numa fábrica de tecido. Mas cada vez que você vai andando um pouco mais, que o salário é um pouco melhor, retiravam os caminhos dessas pessoas. Então, da mesma forma, os avós, bisavós, que saíram da escravidão, são segunda geração, às vezes, pós a lei da abolição da escravatura. As pessoas comeram mal, as pessoas trabalhavam demais, eram extremamente exploradas, né? Sofreram muito. Se nós reclamamos hoje dos nossos processos de locomoção, dos transportes públicos, imagina lá atrás como é que era. Então, negar, esquecer essas pessoas é um ato extremamente negativo, né? É cruel, né? Chega a ser desonesto com aqueles que se foram, aquelas que se foram. Então relembrem sempre quem passou pela vida de vocês, seja branco, preto, mas não reneguem os seus antepassados negros e negras, porque você tem medo de sofrer racismo, ou você se tornou uma pessoa racista sem se tocar que você está sendo racista. Se você está aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, em parte desses passos que vocês deram na vida, começou lá atrás. A gente esquece isso, nunca esqueça. Porque possivelmente, se João Cândido estivesse aqui agora, ele ia falar, ufa, não me esqueceram. E a luta dele foi imensamente grande, uma luta incrível. Porque a vida dele, né? O que ele passou, o que ele sofreu, não era pelo que ele fez, não era para que eu, quando tinha 7 anos de idade, 8 anos, meu pai me desse aquela reprimenda. Quando eu estava fazendo, eu sempre gosto de fazer essa história, quando penso na questão do esquecimento. Veja, o esquecimento não é ingênuo. Você silencia, mas tem interesse em silenciar e esquecer. Então meu pai, eu estava fazendo trabalho de casa, e trabalho de final de escola, né? Aquela coisa da cartolina e tal, não sei o quê, recorta os grandes homens nacionais, você tira foto, aí você, na época não tinha nem xerox, né? Então você fazia mimeografava, pegava os livros velhos lá, você tirava foto, rasgava, cortava foto, o Rui Barbosa,
enfim, de vários homens brancos, general o Deodoro da Fonseca, Machado Deodoro da Fonseca, o Getúlio Vargas, enfim, alguns nomes como... Nem Getúlio Vargas era permitido nessa época, tá? Durante a ditadura militar, que nunca mais volte, né, para essa realidade. Então, quando o pai viu eu reportando, ele falou assim: o que é isso aí, meu filho? Essa aqui é o trabalho da escola, que a senhora pediu. Ela, bom, ué, mas não tem nenhum preto aí. Eu falei, mas eu não tinha me tocado disso. Ele falou assim, eu tinha 7 anos. Assim, cadê o João Cândido? Eu falei, quem? João Cândido. Cadê o João Cândido? E ele começou a falar outros heróis negros. Marcílio Dias, cadê Marcílio Dias? Aí eu falei, pai, eu não sei quem é. Então, esse é o primeiro ponto, quando eu tive o primeiro contato com o João Cândido. A maior parte dos meus amigos não teve. Porque meu pai, assim como ele falou, para eu lembrar do João Cândido, no mesmo instante ele chegou e falou, olha, não leve, porque a ditadura pode nos perseguir, por estar pondo um homem negro que fez uma revolta na cidade. Então não tem como falar sobre ele. Então, foi a primeira experiência que eu tive de conhecer a história de João Cândido. Tá? Segundo momento também que eu percebi como se apaga a história do negro foi quando eu corrigi o vestibular da Unicamp de 2001, que na prova dizia assim, que aconteceu? Qual a condição social do negro depois da escravidão? Sabe qual era a resposta? Uma parte das respostas, sabe quais foram? Nada. Porque nenhum aluno, nenhum candidato, a maior parte dos candidatos não sabia. Não tinha a mínima noção do que seria isso. Do que era isso. Porque o negro some, porque ele some da memória de cada um de vocês. Então o livro didático também não fala. Não? Ninguém fala. Ninguém fala quem são essas pessoas. E por que não se fala? Bom, no caso do Cândido em tela, cada um de vocês tem que pensar o porquê dos seus antepassados vozes foram sumindo na história da família. Mas no caso de João Cândido, porque era um cara realmente que mexeu com a situação. Um cara que nasce filho de uma escrava e de um ex-escravo. Ele nasce o que nós chamamos de ventre livre. Ele nasceu em 1880, há muito tempo. E aí, em 1880, a mãe dele ainda era escrava. Mas, como já tinha passado a lei do ventre livre, ou seja, toda mãe, quando pare, o ventre dela é livre. Ela é escrava, mas a única parte do corpo dela, se poderíamos dizer assim, que é livre é o que está sendo gerado no ventre. Então, quando João Cândido nasceu, ele nasce um ventre livre, ou seja, ele nasce livre. Mas ele é obrigado a trabalhar nas fazendas, lá onde hoje é em Cruzado do Sul, onde teremos a peça. Antigamente, Cruzado do Sul se emancipou da cidade de Rio Pardo, que era o município maior, mas era Rio Pardo. João Cândido nasce nessa situação, trabalha em tropas com o pai, a mãe depois vai ser liberta também, vai trabalhar em Porto Alegre, vai entrar na companhia de imperiais marinheiros, na época de aprendizes marinheiros, perdão. Ele vai entrar em 1895, com 15 anos, ele entra na Marinha. Aí já tinha chegado a República, então era a companhia, a escola de aprendizes marinheiros, como se chama até hoje, no Império, era a companhia de imperiais marinheiros. Pois bem, entrou ali, e ele, nessa experiência dele, ele fez coisas incríveis. Ele viajou o mundo todo, ele viajou em vários lugares, se tornou timoneiro, um cara que trabalhou na Marinha, no norte, na região da Amazonas, entrando até o Acre, com pequenos igarapés. Ele movia aquele leme com uma facilidade muito grande. Então ele era um exímio condutor do navio, timoneiro. Ele também esteve no Prata, aqui no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Ele participou, não como soldado, como combatente, mas no transporte de equipamentos, quando houve a invasão a Canudos. Então você vê que é um indivíduo que está vivendo esse negócio todo, esse período todo nessa história.
Acontece que, na Marinha de Guerra, você tinha um problema muito sério, que eram os castigos corporais. Tá? Os castigos corporais. Vocês pensam que isso acabou assim, com o fim do Império? Com o fim da abolição? Não. Se batia de correia na Marinha como se batia de correia em presídio, como se batia de correia em escolas. Certo? Tá? Agora, uma coisa que você não encontrava era um código disciplinar dizendo quantas chibatadas poderia se dar. Não se tinha, você não poderia imaginar que tivesse um código disciplinar com os dados direitinho, firmando quantas pancadas de chibata o indivíduo podia tomar. E tinha. E era assim, o código dizia o seguinte: 25 pancadas por dia. Se o comandante disser que são 100 chibatadas, então tem que ter 25 a cada dia. Então isso quer dizer o seguinte: o cara tomava 25 pancadas. Aí uma das coisas que se reclamou foi isso, na época. No outro dia, quando começa a cicatrizar, toma mais 25. Tomou 50, tem um dia de descanso. Aí toma mais 25. E no outro dia mais 25. Então em 4 dias eram 100 pancadas de chibata. E aí você fica assim, bom, esses indivíduos sobreviviam? Dizem que sim. Tem um caso que eu peguei de 1873. Um jovem oficial, ele vai pegar, ele é um jovem, então ele assumiu o lugar do capitão, o capitão ficou doente, ele assumiu o lugar. O jovem oficial, o que ele faz? Ele pega, o cara faz uma indisciplina a bordo. Hoje você demite a pessoa, no caso dos militares, fica 3 dias sem sair de casa, em casos graves, enfim, pode ser um processo de expulsão das Forças Armadas, né? Mas nessa época não podia. Então o que acontecia? Botava o cara, né? Ele viu o caso, depois o cara. Sabe quantas chibatadas ele deu nesse dia? Num único dia, ele deu 500 chibatadas nas costas de um cara chamado Marcelino. Né? Laurentino. Falei, 500 chibatadas. Assim, ele foi acusado? Não, ele foi acusado e ele escreveu uma carta se defendendo no processo que foi gerado contra ele. O único processo que eu vi por castigos corporais gerados contra oficiais. E ele diz, com todas as letras, apliquei 500 chibatadas. Por quê? Eu percebi o pouco efeito, termo dele, o pouco efeito alcançado. E na centésima, alguém está pedindo, pelo amor de Deus, tira daqui, no mínimo. Né? Eu comecei a compreender o que era. Se o marinheiro não gritasse de dor, não pedisse por amor de Deus, se ele não pedisse perdão, se ele não chorasse, se desesperasse, o comandante ia entender que o castigo não tinha sido bem dado. Então você imagina aqueles marinheiros que falam assim, eu não vou arredar pé, eu não vou gritar, eu não vou chorar. Então, o comandante deixa ele bater, até o cara desmaiar ou, enfim, morrer alguns caras. Disseram que esse indivíduo, ele, 2 dias depois, estava em pé e trabalhando, porque o oficial deixou ele usar uma camiseta. Vocês já pensaram, sem camiseta realmente deve cortar mais rápido, mas com camiseta vocês acham que 500 chibatadas não é o suficiente para arrebentar as costas, a pele, a gordura das costas de qualquer pessoa? Você imagina os hematomas, aquele negócio, aquele sangue vai pisando aquelas costas do indivíduo, aquilo vai cair de algum jeito. Febre e tal, nessa época eu não tinha antibiótico, eu tenho muita dúvida se esse rapaz
realmente sobreviveu a 500 pancadas cibatadas. E obviamente você vai falar assim, bom, esse oficial certamente foi punido severamente. Claro que foi. Né? Ele foi advertido. Foi advertido. Não perdeu dinheiro. Não teve imposto rebaixado, não teve rebaixamento de imposto, mas se tornou depois ministro do Supremo do Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Militar que havia em época, né? Seguiu uma carreira maravilhosa, foi muito bem, virou almirante, vida que segue. Tá? E esse tipo de situação de castigo corporal, eu vi vários processos. Tenho que dizer para vocês que várias vezes eu sonhei, né, com esses processos criminais. João Cândido nunca tomou um castigo físico nesse naipe, porque ele era um excelente marinheiro de excelente conduta a bordo. Ele gostava do que ele fazia. Ele amava a marinha. João Cândido era um homem que amava a marinha. E o João Cândido entrou voluntariamente para a marinha. Na época, a maior parte dos marinheiros, essa é uma parte que eu esqueci de dizer a vocês, a maior parte dos marinheiros entrava forçadamente. Não tinha serviço militar obrigatório como nós temos hoje. Então muita gente não queria entrar na marinha. Então o que o pessoal fazia? Bom, então vamos caçar. Então pegava, o cara bebia muitas vezes, esse carro aqui na esquina, caído, botava o cara e levava. Os meninos, às vezes, garotos abandonados, levavam. Né? Pessoas que às vezes, pequenos furtos, levavam. Quando não tinha ninguém mesmo, assim, quando pegava, aí iam pegar homens na rua mesmo e levavam, à força. E o indivíduo tinha que viver 10 anos na marinha de guerra. E a garota tinha 8 anos, 9 anos, criança. Hoje nós temos criança, 8, 9 anos entrando na marinha. Havia casos de violência sexual contra menores. Eu peguei um processo com isso. Né? Um garoto foi violentado por 3 caras, 3 outros colegas, naquela fortaleza que fica na descida da ponte de Niterói. Né? Então, havia vários. Então, muita gente não queria entrar na marinha. E a única forma de você fazê-los entender que eles não poderiam sair e teriam que trabalhar na marinha de guerra é o seguinte: bom, se você não aprender, se você não vai ser marinheiro por bem, tu vai aprender a ser marinheiro por mal. Então, chicote nas costas do indivíduo. Então, quando você chega, então os primeiros movimentos de irritação com isso já estão se dando no século XIX. Mas conforme vai chegando no século XX, que chega a República, e a República chega com um discurso, é uma parte das pessoas acreditam, agora vem a liberdade, acabou todas aquelas coisas ruins. Fizeram uma lei que tiraram o castigo corporal, depois voltaram o castigo corporal. E em 1910, João Cândido está sofrendo, está todo mundo na marinha sofrendo castigo corporal. A Marinha de Guerra vai comprar vários navios, entre 4 muito modernos, que é o Minas Gerais de São Paulo. É como se fosse hoje um navio nuclear. O Brasil chegasse aqui com um navio nuclear, o navio mais moderno do mundo. O Brasil teve 2 de uma vez só. Só que tinham poucos marinheiros para dar conta de tanto trabalho nesses navios. O que vai acontecer? Aumenta o número de castigo corporal, porque os oficiais querem que eles trabalhem mais. Mesmo precisando de mais pessoas, então aumenta assim, exponencialmente a quantidade de castigos corporais que dão. Palmatória, guilhotina, golilha, chibata, enfim, todo esse tipo de castigo é dado. Quando chega em novembro de 1910, já começa a ter um primeiro levante aqui no Rio, um outro pequeno levante, rapidamente abafado, no Rio Grande do Sul. Né? Alguns movimentos aconteceram, mas muito pequenos, e agora em 1910 não. Em 1910, e aí vem a razão também do João Cândido ser esquecido. Veja, é um dos maiores movimentos da história do Brasil, porque ele foi organizado. Se tem uma coisa que os governos temem, é quando o pobre se organiza.
é quando marinheiros se organizam, é quando soldados se organizam, professores se organizam e começam a contagiar e começam a se juntar e começam a fazer assembleias e começam a propor coisas. Porque nesse momento a política sai da Câmara de Deputados Federais, Senado e com o governo federal, ou estadual, municipal, e começa a ir para a rua. Quando a política vai para a rua, quando as pessoas começam a fazer esse tipo de movimento político na rua, que pode ser num prédio como esse, pode ser na praça, pode ser numa passeata, pode ser onde você imaginar. É a hora que as pessoas, os governos, ligam a lâmpada amarela. Né? Estão observando, sempre. Estão observando. E aí, os marinheiros estão se organizando em vários lugares do Rio de Janeiro. Se reuniam na Rua Jogo da Bola, lá em cima, no Morro da Conceição, na Rua Jogo da... em cassinos, né? Em cassino não, em lugar de jogar bilhar, enfim. Quando a revolta explode, tem dia, hora marcada, não foi bagunça assim, uma reação. Está tudo organizado, não teve bagunça. Pegaram os canhões, deram 4 tiros contra as cidades, falaram, vocês estão vendo que a gente vai atirar. Pegaram os maiores navios, inclusive. João Cândido comandou tudo, porque ele tinha 30 anos, ele era o mais velho do grupo. Era uma rapaziada de 18, 19 anos, uma parte dos marinheiros. 17, 18, 19, 20 anos. Eles querem um cara de 30, mais experiente. E aí começaram a dar as ordens, hoje não tem jeito. Estourou a revolta. Já tinha uma carta escrita, você vê como não tinha bagunça. Já mandaram, fizeram o que tinha que fazer. Primeiro, pagar um pouco do ódio dos marinheiros. Eles mataram 6 oficiais que resistiram à revolta. Eles mataram, trucidaram esses homens. Tá? E alguns deles eram muito severos. Tá? Muito severos. E aí, a revolta começou, eles tomaram conta, ficaram 4 dias ameaçando a cidade do Rio de Janeiro, de bombardeio, fazendo manobras espetaculares com os navios, que ninguém acreditava que marinheiros pudessem comandar aquelas manobras. Por isso que ele é chamado, naquela bela música, o mestre-sala dos mares. Porque ele fazia evoluções com aqueles navios. Não tinha aeroporto de Santos Dumont ainda, e ele passou ali, entre a ilha de Villegagnon e o continente, onde hoje é o aeroporto de Santos Dumont, um lugar raso, ele conseguiu passar por ali. Então era um mestre-sala dos mares. Esse título é belíssimo, né? Eles puseram regras sobre o que eles queriam, uma delas era acabar com o castigo corporal, mas eles pediam também educação para os marinheiros. Isso é interessante, porque ele sabia que tirar o castigo corporal tinham pessoas que tinham péssimo comportamento. Então essas lideranças do movimento diziam o seguinte: era importante dar educação para esses indivíduos, para que diminuísse as tensões a bordo, que extinguisse o excesso de trabalho, que melhorasse a comida e melhorasse o salário. Foram os que eles pediram. Houve promessas de que isso ia acontecer. Eles acharam que eles já tinham resolvido a situação, porque o escândalo foi tão grande que saiu no New York Times, jornais ingleses, franceses, portugueses, americanos. E o governo brasileiro ficou combalido, ele ficou enfraquecido, porque ele tinha acabado de entrar, né, tomar posse, e a situação rapidamente se desfez. Né? Ficou enfraquecido a partir desse momento. Então, eles pensaram que estava tudo certo, aceitaram uma oferta que o Rui Barbosa fez na época: anistia. A gente vai anistiar vocês e a gente resolve as reivindicações de vocês ao longo do tempo. Pô, quando eles receberam anistia, para eles foi uma ótima, porque eles tinham alguns crimes que todos eram pena de morte. Primeiro, insubordinação. Segundo, revolta. Isso para militar é prisão severa e pena de morte. E eles tinham assassinado 2 oficiais, não, 5 oficiais. Então, quando a anistia perdoa tudo, eles deram. Foi o maior erro,
porque logo em seguida o governo começou a desmontar os canhões dos navios. Os marinheiros começaram a sentir que a situação estava ficando esquisita. Logo em seguida, houve, com essa situação, houve uma revolta no batalhão naval. E aí, foi aquilo. Começa a caçar todo mundo, pega todo mundo, prende todo mundo, João Cândido é preso, outras pessoas correm, fogem, os marinheiros começam a fugir, que viram que eles tinham perdido. A morte mais terrível, as mortes mais terríveis que teve, foi 18 marinheiros, que foram presos nas masmorras da Ilha das Cobras, uma prisão encravada nas pedras e totalmente fechada, vedada. Eu passei perto de lá, é horrível, porque fica embaixo de uma laje, você não tem luz. Eu fui lá, eu fiquei assustado com o lugar. Então eles conforme eles tamparam, fecharam, não entrava ar no lugar. Eles puseram 18 pessoas numa pequena cela. E eles começaram a jogar água para desinfetar o lugar. Eles botavam cal diluída em água por baixo do portão. Né? Conforme, e aquilo era muito quente, eles não paravam de se mexer porque eles estavam com falta de ar e sem água. E o comandante levou a cela, trancou a cela, levou a chave com ele para a casa dele. Ele foi para o clube naval lá na Rio Branco, perto do Teatro Municipal, quem conhece. E a Ilha das Cobras fica lá longe, né? Lá no perto do Mosteiro de São Bento. Então, quando eles começaram a andar, a cal virou pó, né? Secou, virou pó. Mas quando eles começaram a andar, a cal foi subindo, e eles começaram a ficar sufocados com a cal. E eles começaram a gritar, a bater das grades de ferro para sair, para libertá-los. E o João Cândido conta que ele começou a vir um silêncio. Né? O ambiente começou a ficar silenciado. Depois ele viu que só tinha ele e um outro colega vivo. 16 haviam morrido, sufocados em cal. Vocês vejam a forma como foi. Que quem tinha que morrer era o João Cândido. E ele não morreu. Tá? O médico deu como atestado de óbito. Deu como atestado de óbito insolação. Tá? Insolação. Então vejam. Depois reviu essas coisas. Então João Cândido, depois, a partir daí, ele foi caçado a vida toda. Foi um homem que não conseguiu arrumar emprego mais no mar. Não conseguiu, ele era demitido por força da Marinha. Né, fazia isso. Ele vem morar aqui em São João, né, numa época em que os loteamentos ainda não tinham começado com força, mas já estavam sendo disponibilizados. A terra era possível de comprar nos preços que estavam sendo praticados nessa época. Ele morava lá nas Geiras, na época quando ele vem morar aqui, onde ele vai habitar até o fim da vida dele, né, homem que sofreu muito. Mas é isso. Eu entendo que o João Cândido, essa proposta de fazer esse evento é incrível, porque a maior parte das pessoas desconhece a história de João Cândido, inclusive no Rio Grande do Sul, o que é assustadora essa história. Então o fato de vocês estarem fazendo essa peça, né, enraizando-se aqui na região, trazendo a história de João Cândido à tona, mostrando a realidade que esse homem sofreu, e vários outros homens, marinheiros que estavam lá, sofreram. Falar isso para as crianças, os garotos da Baixada Fluminense, negros principalmente, né? Não, os brancos também são importantíssimos de saber, mas para os meninos negros também são importantes, para que eles tenham outras referências, para aquelas que a televisão todo dia negativa, né, da sua rede. Né? Os negros são sempre negativados. Então, o fato da companhia positivar e relembrando a história de João Cândido está de parabéns. Obrigado, gente. Antes de passar para o Frei, só comentar uma questão, que a companhia ela é coordenada por mim e pelo Leandro. Somos dois homens brancos. Mas para contar essa história,
nós fizemos questão de montar uma ficha técnica com mais de 90% dos artistas negros, não só elenco. Ficha técnica toda, cenógrafo, figurinista, iluminador. E uma outra questão também, o primeiro espetáculo da companhia que eu não vou dirigir sozinho. Eu sempre dirigi os espetáculos. Mas para contar essa história, e assim, durante o nosso processo de ensaio, a gente foi percebendo que tinha questões que eu não sabia como tratar. Então, além, eu vou dividir a direção, eu fiz um artista, com o Rodrigo França. Então nós vamos juntos para poder falar de temas que, a parte de São João, eu tenho como falar isso daqui. Mas toda essa questão de preconceito, de igualdade racial, eu não tenho como falar. Quem fez o Godó agora? É o Brasil. Claro. Bem bacana, bem legal. Parabéns, parabéns. E foi Tatá. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, e também em nome, acho que está posto Frei Tatá, mas é importante dizer, a gente tem uma trajetória nos últimos quase 12 anos, e para eu estar aqui eu não estive sozinho. Né? Essa história de João Cândido entrou na minha vida e perpassa até a minha família, a família do próprio seu Candinho hoje. Antes de falar qualquer coisa, mais ou menos uns 5 anos atrás, a esposa dele morre, ao mesmo tempo que meu pai morre. E eu não sabia se ia no velório da esposa da dona Nadim ou do meu pai. Quer dizer, na verdade eu fui do meu pai, mas eu sabia que a dona Nadim estava acontecendo. Né? Bom, a outra questão é a seguinte, eu falo de um lugar onde que fico muito tranquilo enquanto militante, mas eu estou no governo, sou superintendente, tá? Com todos os problemas que vocês não precisam falar, tá? As redes, tá? E quem vive a cidade sabe. E também tenho que dizer que alguns avanços em relação à memória de João Cândido têm acontecido nesse governo, apesar dos pesares, tá? De algumas coisas ser resolvidas na prorrogação, tá entendendo mais? Tá entendendo? Então, o fato que, comentei com a professora Ercília, eu não sou gerente, é uma das questões que nós temos que pensar no futuro assim, bem próximo. Né? Ou talvez se tivéssemos hoje um gerente de implantação, né? De pensar o projeto para além da superintendência ou para além mesmo assim, a toda a equipe de gerência de conselhos que existe dentro da Secondi, que é a Secretaria Cultura, Lazer, Direitos Humanos, Igualdade Racial, ainda tem hoje turismo, né? Tem turismo na cidade. E pasma, é a Vera o jogo. Né? A cidade esteve agora no Armazém 2, no Porto Maravilha. Tá? É uma proposta de uma Baixada Verde, uma coisa que, para quem desconhece, até o potencial de turismo em São João. Tá? Existe. Inclusive do ponto de vista logístico para suporte para outras atividades turísticas, por exemplo, redes de hotel. Entendeu? Outra questão é a seguinte, o meu olhar é que é meio utópico, mas é real. Falar de João Cândido enquanto a questão da memória, a questão de você tentar perpassar governos, como fosse um projeto de governo. A gente tem que ganhar isso, e nós temos um desafio, porque tem eleição no próximo ano, certo? Tanto quem está no governo, quem olha de fora do governo. Não? E tem uma outra questão que aí passa, que para mim também é angustiante, agora é angustiante. Nós falando da SUPI, a nossa demanda não é só o museu, entendeu? É meio complicado falar isso. A gente procura manter todos os focos, porque nós temos um plano de igualdade racial. Na 4ª conferência a gente alinhou 4 eixos, por exemplo, juventude negra, a mulher, a questão da saúde da população negra, a questão da intolerância religiosa. Poxa, qualquer um que acompanha a questão social hoje no Brasil, não só agora, de movimento negro, sabe que tudo isso está sempre em foco, está sempre. Coisa grave hoje é a extermínio da juventude negra, certo? Então, como você atacar? A intolerância religiosa, estamos indo para a 12ª caminhada, né? E a coisa só cresce.
Então, eu queria fazer uma fala, não apelativa, mas saudando aqui o Átila, no sentido que é uma outra questão de uma memória, é um outro João, você tem até um projeto que pode ser futuro, os Joões da Baixada, né? João Cândido, Joãozinho da Goméia, certo? É um projeto que pode acontecer. Mas a própria professora Cília Menzumar, que está aqui, que é da Associação dos Amigos do Museu, que é um ganho. De uma coisa que eu estava vendo, trouxe até o jornal, professor Álvaro, a crise hoje na cultura que perpassa os museus, grandes museus como o mar. A gente pensa assim, como é que eu vou dar a questão da sustentabilidade amanhã desse projeto? Manter ele, não só construir o prédio, ou no caso a gente vai reformar a casa do embaixador, mas como manter isso, a questão do costeio. Né? É um pouco da história, a velha história do Hospital Geral de São João. O Antônio de Carvalho, construir eu construo, mas como é que eu mantenho ele aberto? Né? E essa campanha está voltando. O hospital é necessário, inclusive, mas essa pergunta tem que se fazer. Tá? Vamos construir, inclusive, aonde e como manter. Tá? Então, eu queria fazer um passo a passo com vocês e me perdoe se algumas vezes eu for um pouco governo, mas eu queria que vocês se apropriassem dessa história e nos ajudassem, certo? Porque nós temos por trás disso o Conselho Municipal de Saúde, de Igualdade Racial, o Conselho de Cultura, nós temos um movimento negro na cidade, né? E que a gente entende em determinado momento que essa história também tinha que ser governo. Eu tenho essa tese há 12 anos. Vamos por passo. Na gênese da gente propor isso para o governo, tem uma referência, Zelândia, tá? Então, antes do seu cantinho, a Zelândia, a filha, você entender a pastoral, a afro, de modo particular para mim, foi que eu estava na alça, uma das alças do caixão, que era um encontro dos padres e bispos negros aqui em Caxias, e que nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de São João. E uma reivindicação era a memória de João Cândido. E o padre Adelar, então, vereador, faz a lei, a 1519. Entendeu? Olha, lembra? Esse ano, 2007, o governo era mó católico. Aí nós pegamos 2 governos, 2 mandatos do Sandro Matos, e nós estamos aí com quase 3 anos que doutor João, sabe? A equipe que era, nessa época, a superintendência, a equipe original, Leila, William, filho da mãe Dorotia, Fezinha, eu, e tinha uma outra menina que era, não sei se era de Coelho da Rocha, e uma coisa que nós nunca conseguimos permanecer com o técnico, Juca Ribeiro, mais outras 2 meninas, que começou depois a outra, sabe, muito difícil você tocar projeto sem alguém que Paulo, tá entendendo? Então aí você tem essa fase, você tem uma outra fase que é interessante citar aqui. Aí entra o seu cantinho na história. Você não tem mais a Zelândia, inclusive, acho que a Ricília estava no sepultamento dela, você também estava, que é uma coisa que eu falo assim hoje, eu fico pensando, até para mim hoje seria difícil fazer de novo, mas sim ter tirado uma foto, a gente não tirou, mas seria um escândalo tirar, mas seria uma coisa histórica, entendeu? Imagina, a pessoa tirar foto no velório, se fosse repórter, tudo bem, mas falta isso hoje, falta esse dado. Tá? Outro dado é que João Cândido entra na história da igualdade racial a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, perpassando a Lei 10.639. Então, mas você tem a história da CEPI, Fundação Palmares. Para pensar, gente, pensa só na CEPI. E hoje você imaginar o Ministério na mão da Damares hoje. A gente já esteve com a Matilde, Edson Santos, Eloy, Luísa Bairros, Nilman,
E, inclusive, você, olha, é surreal você botar as mulheres, igualdade racial, direitos humanos, na situação que está hoje, né? Sabe? É surreal, né? É tipo, é tragédia, tragédia, tá? Em termos de políticas públicas. Tá? Você imaginar, inclusive, eu acho que era a Nilceia, a ministra das Mulheres, você vê isso hoje, você, tipo assim, impensável, né? A outra questão, o museu, ainda no Sandro Matos, a gente conseguiu ter próximo de uns 2 milhões. Esse dinheiro foi perdido, e aqui também, as pessoas, alguém botou a mão nesse dinheiro. Não, esse dinheiro vai para o Brasil, por emendas. Então, esse é um problema sério para você desmistificar. O Sandro Matos comeu essa nós, sei lá, é difícil. E uma das razões, inclusive, técnica, não sei se vocês conhecem o Morro do Embaixador, na Vila São José. Esse primeiro projeto foi em forma de um navio, seria um cartão postal para a cidade. E ele, por exemplo, exigiria, além do acesso, rua e tal, uma elevatória. Uma água, né, subir água para cima. Isso a gente não conseguiu. Né? E a Caixa Econômica lá na ponta, não pode. Né? Como pode acontecer agora também. Nós estamos próximos, quer dizer, licitamos o entorno da casa, em torno de um valor de 800 mil, falta agora escolher a empresa, mas tem que pensar, de novo, no acesso. Falando nem mais de elevatória, coisa assim, mas tem um acesso. Porque as pessoas podem se perguntar, tá, como é que você faz tudo lá em cima e como é que as pessoas chegam? Né? Então, resumindo, hoje nós estamos em torno de 2.300.000. Esta licitação dada, tem uma outra emenda muito interessante do Molon, ela é menor, mas ela é estruturante, que cabe pesquisa, R$100 mil, cabe pesquisa, viagem, inclusive, encruzilhada, fazer um trabalho de sensibilização, inclusive com teatro, e tudo isso pensando em licitação, entendeu? Na realidade, essa emenda, ela estaria em tese na execução desde janeiro passado. Mas está tudo assim de novo, trâmite. Aí você lidar com o governo, trâmite do governo, não só governo municipal, certo? É muito difícil. A outra questão, ao longo desses anos, várias atividades, as duas mais consistentes, que é todo ano, reconhecida pelo IBRAM, que é o primeiro semestre, Semanas de Museus, e no segundo semestre, Primavera de Museus. A gente tem data agora para a Primavera de Museus, uma semana, nós vamos pegar 2 dias, dia 26 e 27 de setembro, vocês já estão convidados. Os grandes desafios para nós, né? De novo, a questão da memória, e aqui eu relaciono, inclusive, o nosso desafio posto. A gente tem um terreiro tombado em São João pelo Estado, que eu já chegou a forjar. As coisas caminham um pouco junto. Como é que eu faço essa memória? Né? Como é que eu faço a questão da educação do patrimônio? Assim como você tem a questão de como sensibilizar os moradores lá do Morro do Embaixador, inclusive que tem tráfego, como é que eu sensibilizo o entorno do Coelho da Rocha em função de um terreiro tombado, em época de tantas intolerâncias religiosas? Então, tudo isso dá um desafio imenso para nós. Tá? Eu vejo que existe a possibilidade da gente criar, por exemplo, a partir desse artigo me acendeu a luz, um conselho científico. Que, por exemplo, seria interessante citar o senhor. Então, assim como existe pensar do ponto de vista científico mesmo, a fala do senhor é história, né? História que a gente, lamentavelmente, talvez poucos tiveram a chance de ouvir, e a gente percebe, em todos esses anos de história de João Cândido, ainda tem detalhes que nós não sabemos, hoje também eu aprendi, tem até uma pergunta de antemão, não que essa pergunta já não foi feita, mas quando a gente ouve essa sutileza de detalhe, inclusive na questão do orgulho. Por que isso não é um orgulho para a Marinha? Tá entendendo? Eu fico assim,
Olha, sinceramente, independente de Bolsonaro, por que essa história não pode ser uma história de orgulho, entendeu? E na perspectiva de direitos humanos, de cidadania, essas coisas todas. Mas eu fico pensando também que vai ter no Rio a questão de um encontro de arquitetura. Pensa, gente, aqui em 1910, que rio era esse? Um rio que, por exemplo, a Rio Branco era uma outra Rio Branco. A Rio Branco que nós temos hoje, do legado de Eduardo Paes, é uma outra coisa. O Porto hoje, que aí você imagina, lugar que também João Cândido esteve, que é aquela história, ele era pescador ou ele estava vendendo peixe, coisa assim, sabe? E que se liga com o Valongo hoje, que é uma outra luta, a questão do bocado. Então, eu acho que essa geração tem muitos desafios. Agora, a gente percebe que São João tem que fazer um pouco mais do que já existe no Biblioteca Nacional. Tá? O que São João tem de próprio? Tá? Então, essa companhia que pode nos ajudar, a gente tentar fazer desse espaço do Morro do Embaixador, não simplesmente turismo, mas um lugar que a gente tenha orgulho, né? No momento até que estamos perdendo espaço, como já foi dito aqui, que é a questão lá do espaço hoje que está o circo, né? Inclusive a área que tinha rodeios, né? Então, de você ter um espaço onde que, eu fico imaginando, não só nós, mas que os empresários, que as universidades subam e saibam que vão encontrar acervo, ou encontrar projetos. Imagina que é possível ter exposição de móveis itinerantes, além da real, que a gente consegue ter uma reserva técnica mínima de João Cândido. Inclusive com a consciência de que isso é história, né? Conta o seu cantinho. Que muita coisa, um navio em determinada época zarpou antes da Praça 15 e levou muitas coisas. Eu não sei. Porque também a gente aprende que... Aprende não, a gente vivencia isso. Eu acho que João Cândido, o olhar dele mesmo, ele não imaginaria que nós estaríamos aqui falando dele. Concorda? Aí eu faço um paralelo. É diferente do Sarney. Quem vai no Maranhão, o Sarney já tem o seu museu. Sabe? É surreal. É surreal mesmo. Ele pegou toda a vida dele política, da presidência, hoje é um museu. Então é um pouco isso, não tenho muito o que falar. Eu queria só, no final dessa fala, mostrar um pouco do projeto que está hoje, pedir ajuda aqui. Pena que isso aqui não é um PowerPoint, que daria um pouco mais bonito. Tem que virar. Eu acho que é interessante a gente socializar isso para mostrar, além do governo, mas como que a gente pode se apropriar disso, usando essa palavra mais uma vez. Tem uma coisa que a comunidade ali em cima quer muito, que é essa quadra. Essa quadra, no projeto antigo, ela não poderia estar, porque o prédio projetado é um prédio grande, é um prédio, de novo, gente, seria um cartão postal, certo? Mas ela pegaria tudo isso. Aqui você tem a casa do embaixador Martim Nobre de Mello. Essa casa hoje ela está uma ruína, mas tecnicamente ela é recuperável. Aí nós temos duas emendas, uma da Benedita da Silva e outra do Jean Williams, que dá conta disso aqui. Tá certo? E está bem adiantado o processo, seja aí do ponto de vista do projeto arquitetônico, como também da gente, se Deus quiser, ver a licitação. Certo? Aqui tem uma coisa que é um detalhe. A gente está numa casa que eu cheguei a entrar dentro, acho que é Ercília, a gente levou a própria folia de rei ali do mestre Bedoar e tal. Essa casa também está em ruína, mas também é recuperável. Mas ela é estratégica, por duas razões de modo particular. Aqui, por exemplo, você tem que ter a reserva técnica, essas coisas todas, um espaço espaço de exposição e tudo mais.
mas você não tem como fazer, por exemplo, um banheiro de cadeirante aqui, que hoje que é uma é lei, tá entendendo? É uma necessidade. Então possivelmente deve ser aqui, mas aqui também cabe alguma coisa como se fosse um quiosque, e aqui na estratégia que você tem uma visão para a Grande Guanabara fantástica para a cidade. Aqui, de uma certa forma, e eu acho que é importante a companhia saber disso, uma das razões que a ideia inicial sai da turmalina, tu sabe uma coisa menor, um centro de, sei lá, centro de memória, alguma coisa assim, né? A memória, e no olhar do Sandro, que aí tem que ser verdadeiro, tem duas questões, você daria valorizaria esse espaço, recuperaria esse espaço para a cidade, que em si, também ele sendo recuperado, é um espaço de memória. Esse Martinho Obra de Mello foi um embaixador que tinha essa casa como fosse veraneio, mas na década de 30 aqui, e isso está no livro da Luciana Neiva, né? Essa história também pode ser recuperada para a cidade, pode ser um ganho para a cidade. Né? Em outras palavras, você cria de fato uma área onde que a cidade possa ter, tem academia para a terceira idade e tem um espaço reservado por questão de grana, que é o anfiteatro. Então você tem, que não tem na cidade, não tem na cidade. Não tem no teatro da cidade, o Teatro Sesc. Exato. Tivesse o Sesc. Então, em outras palavras, esse projeto, com todas as dificuldades de acesso, de gráfico e tal, nós precisamos alinhar essa conversa lá em cima cada vez mais com a liderança. E aí tem uma coisa que para mim é muito estratégica, seja a Associação de Museu, como também, que eu descobri também há pouco tempo, que é a Rede de Museologia Social. Esse museu, ele tem um diferencial. Ele tem uma capacidade de dialogar com as várias dimensões de lutas sociais. Tá? Inclusive com outros museus que também estão emblemáticos, o Museu da Maré, Vidigal, Rocinha, entendeu? Eu acho que, para terminar, a gente falou de um conselho científico, né? Mas eu acho que amanhã também a cidade tem que estar pronta. Quem é que vai dirigir esse museu? Eu sempre comparo. Tem que ser como um professor, um diretor de CIEP encravado na comunidade que tem diálogo com a comunidade. Então, é um cargo que pode ser não, deve ser uma indicação política, mas o conselho, a cidade tem que procurar pautar, tá? Porque a gente passa, né? O governo também passa, mas eu acho que o sonho da cidade, que é da memória, não pode passar. Obrigado. Fazer uma dinâmica agora de abrir. Eu vou pedir para, talvez, Gabriela, o Leandro, e fazer a descrição de quem quiser abrir para alguma fala, e aí eu vou limitar o tempo de 3 minutos, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e aí eu vou pedir da seguinte maneira, que venham todas as perguntas e respondam no final. Claro. Pode ser? Claro. Alguém? Faz bloco, faz bloco. Um bloco, 3, 4, 4. Pode ir. É melhor fica a minha tá na pauta, tá? Maria José. Olha, tem uma questão de ordem para fazer. Ela, a senhora Maria José, ela chama atenção para a questão social da turmalina. A questão da infância, da juventude lá que está em risco. Gostaria de ser uma questão, uma denúncia. Vamos colocar que seja um apelo, entendeu? E só para ser breve, o seu Candinho, inclusive o Ministério Público que entrou nessa história da questão da memória, tá? Como é que a cidade não tem algumas sinalizações? Uma possível criação do seu Candinho, que essa casa da Turmalina tenha uma placa. E aí tínhamos que conseguir essa questão dessa placa e ligar esse evento da placa com a questão social da rua. Vou começar aqui então? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, e aí eu gostaria de fazer para o Frei Tatá e para o professor Álvaro. Antes, um breve comentário, né? Eu acho
muito importante que se discuta memória e história de João Cândido no espaço, né? Acho uma iniciativa maravilhosa da companhia. Acho que a escolha do elenco perfeita, condiz muito bem com a cidade, condiz com o contexto que nós tivemos. E eu gostaria de, nessa pauta de memória e história, né? Eu sou formado em história, sou professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta que para mim é um ponto importante, né, de interesse. João Cândido, não só ele, várias figuras negras que foram referenciadas, né, ou se lutou bastante para virarem a referência através da lei de ensino de história de afrodescendentes indígenas do Brasil, né, apresentam a agência da sua própria história e apresentam, claro, como qualquer indivíduo, as suas contradições, mas nem por isso perdem sua importância. Né? Pelo contrário, acho que ganham ainda mais, enriquece, na verdade, de mostrar que essas pessoas são seres humanos complexos, né, e que merecem atenção devida e não apagamento e silenciamento. São duas palavras que também estão bastante em voga, assim como lugar de fala e outros conceitos que merecem ser enxergados e debatidos com melhor qualidade, né? E acho que esse debate fomenta isso. Então, eu acho que a minha pergunta é, né, como, né, e Frei Tatá e o professor Álvaro também são duas referências de nossos contemporâneos, né? E aí a minha pergunta vai na linha de como, né, a expectativa em cima de pessoas como nós, de pessoas negras, né, que quando referenciadas passam a enxergar, né, quando a gente é referenciado, passa a ser enxergado todas as qualidades, né, mas com isso, para que volte o apagamento e o silenciamento, vem os defeitos. Né? Então, como a expectativa em cima das pessoas negras, né, traçam um paralelo com tanto Frei Tatá e professor Álvaro, que estão em espaços de poder, de disputa, tradicionalmente brancos, como é a academia e o Estado, né? Como vocês veem o desafio, né, de estarem presentes, de ocupar esse espaço, né, e discutir dentro desse espaço como a gente transforma esses espaços, né, quais são as sugestões para a geração que segue essas duas gerações, né, para a gente acompanhar e fazer a nossa parte também, né, porque são duas referências contemporâneas e acho que é interessante a gente pensar nessa linha. Ok, vamos fazer um bloco mesmo, né? Você também, né? Fazer um bloco de 5 e aí é mais rápido. Boa tarde, eu queria parabenizar o grupo pela iniciativa, dizer que estou aqui a convite de uma moradora de São João do Meriti que não está presente porque está atuando em outro espaço, né, como professora, como representante dos professores de outro espaço, Juliana Drummond, né, que é uma das pessoas que está representando, nós estamos representando, somos amigos de história, ex-alunos do professor Álvaro, e que temos nos reunido também no espaço coletivo, né? A gente não define um nome, uma identidade, mas é um coletivo de historiadores oriundos da Baixada Fluminense, moradores, atuantes na região ou no seu entorno, e que temos esse problema do enfrentamento dos preconceitos vários, né? Por origem, por corpo, por origem social, de gênero, né? Então eu me sensibilizei muito com a questão do Frei Tatá, porque eu acabei de deixar de ser, no ano passado, servidor público da esfera administrativa, onde eu atuei por 13 anos consecutivos, me sensibilizei com a sua dificuldade. Atuei diretamente na questão do patrimônio histórico e não é uma seara simples, é uma das mais difíceis, porque para a educação e para a saúde, com todas as dificuldades, existe uma dotação orçamentária vultosa, obrigatória, para a cultura não. Né? E isso é um impacto muito grande. Então eu queria deixar mais um questionamento sugestivo. Se vocês não imaginaram, talvez transformar essa instituição, esse espaço, numa instituição, numa fundação, porque aí perde essa ingerência do poder público, que
funciona ao sabor do vento eleitoral, a cada 4 anos muda. Como fundação, ela consegue ter uma autogestão, captação de recursos de formas alternativas, haverá um enraizamento, haverá um conselho científico, haverá um conselho comunitário que poderá gerar uma autonomia e produzir uma sobrevida aos governos que funcionam aí num hiato de 4 anos. Questionamento. Adolfo. Foi a senhora, né? Então, eu gostaria de, Frei Tatá, primeiro parabenizar pelo evento, realmente estou muito feliz de estar aqui, e o Frei Tatá falou em desafios, né? A história de João Cândido, como um militante por direitos humanos, um herói, um mártir dentro da nossa história, me faz trazer a vocês algo que está acontecendo de muito grave na rua Turmalina. Há 5 anos, eu tenho estado na rua Turmalina tentando fazer alguma coisa pelas crianças das caixangas que existem ali. Mais ou menos perto do número 60 por ali. É algo muito grave que tem acontecido ali. Aquelas crianças estão em risco social muito sério, privação de alimentos. Há mais ou menos 50 crianças ali. Eu tenho sofrido demais todos esses anos. E hoje, quando eu soube do evento de que tinha esse nome, eu falei, preciso ir lá para realmente pedir socorro para aquelas crianças. Segundo o dicionário, caxanga significa lugar de refúgio. E aquelas crianças estão refugiadas ali. Existe aquelas... Eu não sei bem fazer isso. Mas eu gostaria que alguém, mais ligado às questões sociais, políticas, não sei, fosse ver o que está acontecendo ali na rua Turmalina, exatamente. As gerações que essa coisa vem acontecendo, sabe, hoje as crianças muito pequenininhas estão vitimizadas ali. Algumas coisas eu não vou falar, porque são até mais graves do que vocês imaginam. Sabe? Naquela rua. E eu venho aqui, aproveitando esse evento, para pedir socorro para aquelas crianças. Eu tenho pedido socorro a todos os lugares, não tenho conseguido fazer nada, não consigo avançar. Vou ali, levo um pouco de alimento, tento levar um pouquinho de alegria para as crianças, mas parece que nada dá certo. Sabe? É um abismo, é um terror que está acontecendo na rua Turmalina. E eu gostaria de pedir socorro a quem pudesse estar ali mais de perto. Graças a Deus. Que João Cândido morou ali e que agora isso possa lançar um foco sobre a situação das crianças. Muito obrigada. Mais alguém? Tribunal. Toda a cidade acaba tendo uma figura ilustre que cria uma identidade com o local. Eu conheço algumas pessoas da cidade, sair da cidade, mas não criaram essa identidade com a cidade, nem a população com ela, nem ela com a cidade. Discutivelmente é a figura de João Cândido, embora ainda não crie essa identidade, é uma figura histórica que mais se identifica com aquilo. E basta dizer que, por exemplo, existe um CIEP, o primeiro CIEP de inauguração de João, que não leva no João. Tem 2 espaços, um rural, outro de encontro, na base da bandeira, da igreja, a Sergipe é o nome de João Cândido. Tem o projeto do museu. E tem a ruazinha que fica assim, pelas escadinhas. Apesar disso, não existe uma dificuldade de formar identidade com esse herói nacional. Perguntar o senso comum da cidade, há uma certa dificuldade de reconhecimento. Aí, talvez seria interessante vocês comentarem que, no meu ver, João Cândido ele fez vários movimentos, claro, da base da Marinha. E a elite da Marinha, de certa maneira, não reconhece essa liderança, de certa maneira, tentou, ao longo da história, desconstruir a imagem de João Cândido até hoje. Eu queria que vocês comentassem isso. Como é que uma cidade que tem problema de autoestima só se for na Baixada, não consegue fazer esse elo com a liderança de João Cândido? É um processo de uma tradição de classe, para que
Porque ele fez parte da parte do movimento popular. Ele contrariou as elites que oprimiam os marinheiros. Será que é fruto desse não reconhecimento da elite que faz com que essas fazem dificuldade? Vamos lá, então. Fazer uma... Na verdade, a minha boa tarde, né? Também, assim, acho que esses espaços de discussão e fomento em torno dessas figuras invisibilizadas é assim, fundamental, justamente como o Ronaldo está falando da questão da identidade da cidade. Né? Eu, quanto morador da cidade e também artista, venho, na verdade, meio que propor, né? Acho que seria interessante para a gente, dentro do projeto do museu, a gente pensar em como esse espaço ele pode dialogar com a tecnologia, por exemplo. Porque a gente falando desse resgate, né, de imagem, esse resgate cultural, e pensando nesse espaço como um espaço assim, de legado, né, de identidade, também de legado para toda a cidade, e também que eu acho que a medida que ele se fundamenta, ele vira um estamento também para outros lugares buscarem esse tipo de resgate, né, em seus territórios, mas como a gente consegue dialogar isso com a atualidade, né? Como a gente consegue trazer também a tecnologia até por conta dessa juventude, né? Essa busca por interação e como a gente pode propor museus alternativos. Né? Acho que o nosso território, por excelência, a gente tem uma questão eu não gosto muito do termo, mas costumo usar de vez em quando, que é a questão da inovação, né? A Baixada Fluminense como um todo é um projeto, é um polo cultural há muito tempo e eu acho que poderia ser bem-vindo esse diálogo de como buscar formas alternativas dentro da manutenção da identidade dessas personalidades, né, da cidade. Okay. A última aqui já só uma sugestão. Boa tarde. Eu sou o Wilson França, sou membro da Conferência de Palestra da Baixada Fluminense, da Rede Baixada Sena também, né, da Rede Baixada Sena. Parabenizo a inauguração dessa casa, que ela mantenha-se e que se amplie. Fico feliz por saber da história do João Cândido. Eu só queria sugerir que, de repente, vindo com a ideia dessa senhora e por uma questão de um artista público, né, desse país que está sofrendo retaliações, que houvessem trabalhos de capacitação para os jovens, de preferência que fossem negros. Talvez vá ao entendimento desse parceiro também, porque nós somos maioria nesse país e, infelizmente, cada vez menos. Eu soube até da ideia da própria companhia de procurar atores negros, e aí, como se tem um número bem baixo de atores negros, eu, por exemplo, vou fazer 40 anos com muita alegria, né, resistindo, mas existem jovens e a gente está questionando a questão dessa escola de circo que está para fechar, e o teatro e a arte salvam. É potencializador e a gente só consegue modificar isso se nós formos para o CIEP, se nós formos para as escolas, levar a nossa arte para essas pessoas, para esses jovens, para que eles possam para abrir mais campos, espaços, mercado, para que as futuras gerações possam visualizar os artistas negros e possam conhecer também a história de João Cândido. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente colocar essa meninada, essa galera na cena e capacitando e aprendendo e mostrando o que eles têm de melhor, né? Eu não falo da minha área porque eu já estou largando um pouco a atuação para ficar na palhaçaria, que eu acho que quando dizem que palhaço mais velho fica mais melhor, né? Mas eu acho que tem muito jovem aí potencializador. O teatro eu acho que é o melhor caminho para poder fazer isso, para questionar, para poder facilitar, para ampliar conceitos. Não é uma tarefa fácil, porque eles sabem que os editais estão fechando as portas, mas eu acho que dialogar é possível, fazer alguma coisa é possível. Até para que a gente também não tenha que ouvir e, infelizmente, a Rua Turmalina não seja um local que está acontecendo esses absurdos. Obrigado. Álvaro, vamos responder? Bom, Guilherme,
Eu acho que eu posso emendar, vou fazer uns cruzamentos. Bom, estar nesse espaço, estar nesse lugar, ser palestrante, de estar em sala de aula, de estar fazendo um milhão de coisas, realmente demora, né? Formação e tal, mas não é necessário fazer uma formação acadêmica para estar nesse lugar, como o próprio Wilson que acabou de dizer, ele é essa referência, né? Ele já é essa referência. Agora, o desafio é grande, porque todo dia eu lido com o racismo, né? Porque as pessoas não têm noção, quando a pessoa se toca no racismo que ela tem dela, ela fica totalmente envergonhada. Tem pessoas que se tocam no racismo e falam assim, eu quero ser mais racista ainda, porque essa é a coisa, né? Então, nas reuniões de departamento que eu vou, colegiado, a forma como as pessoas falam, se um colega branco fala, tem um tipo de resposta. Se eu falo, se eu faço a mesma pergunta, a resposta pode ser extremamente virulenta. Essa semana, por exemplo, eu tomei um susto, eu tive uma resposta extremamente virulenta. Tá? Eu não consegui perceber de onde estava vindo aquilo. Mas hoje eu sou um cara, essa experiência que me fez, assim, qual é a hora de se posicionar e como fazer e como falar. Né? Uma coisa é certa, eu sempre questiono. Todo dia isso. É todo dia. Tem dia que você não está afim. Você imagina, você fala assim, você é branco e você vai para a rua, você não passa pelo que eu passo. Então todo dia eu tenho que combater o racismo, é todo dia. Isso é extremamente cansativo. Extremamente doentio. Né? Então o que eu faço? O que eu sempre falo? Né? A primeira coisa é questionar e servir de exemplo para os alunos, os meus alunos e alunas fazerem o mesmo, porque só assim se combate o racismo, é quando você tira a pessoa da zona de conforto. É muito fácil quando a maioria é negra, eu estou num espaço como esse. Agora, quando eu estou num espaço de elite, eu sou o único negro, eu tenho que combater 5, 7 pessoas às vezes. Tem 2 meses eu fui num lugar, eu falei, cara, não vai ser legal. Foi um aniversário, eu fiquei meia hora. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Quando eu cheguei, o colega me viu, porque ele é branco, né? Ele, novamente, fez o de sempre. Esse aqui é o Alfa, o professor da Rural, doutor da Unicamp, não sei o que. Lá. Você é um cara branco, ele fala, esse aqui é o Zé. Entendeu como é que é? Esse aqui é o Zé. Então, o que você faz? Fala no aniversário, olha só, bicho, precisa falar. Chega para o aniversariante no meio da festa. Aí ele fala assim, olha só, cara, não precisa você está sendo racista comigo. Sabe essas coisas? Então, às vezes você tem que, para não ser o estraga-festa, você segura, mas tem dia que não dá. A maior parte dos dias eu não dá. Eu parto para dentro. Semana passada, agora, resolveram uma coisa errada lá, puseram a mesma sala para 3 professores. Nós começamos a conversar. Uma professora branca, um professor branco e eu. Aí ele chega, depois a gente conversar e tal, aí o cara branco, ele chega para o colega e fala assim, professora, a senhora essa semana só fica nessa sala. Semana que vem eu vou ficar nessa sala. O senhor vai ver lá. Eu assim, não. Eu não vou ver lá. Você entendeu? Ele não me escolheu para assim, a senhora, e o senhor, professor? História é essa? Mas olha, se semana que vem quem vai definir é a direção lá, que eles têm que resolver essa bagunça. Certo? Então é todo dia, viu, Guilherme? Então só para te falar dessa coisa, é todo dia que essa coisa acontece, todo dia que eu tenho que brigar com isso. E a única coisa que eu digo para vocês, para quem, é que todo mundo tem que estudar para assumir o meu lugar, porque daqui a 15, 20 anos eu estou aposentando.
E aí a rural vai voltar a não ter nenhum professor negro. O único professor negro de história que tem lá declaradamente e que consciente sou eu. O restante, se não fala. Não se posiciona. Eu sou o único. Se eu sair aposentar o rural, aquela linhazinha no gráfico acaba. Entendeu? Então, a coisa que precisa é que jovens negros, mulheres, homens, estudem cada vez mais para passar nesse concurso. E já não vai ser fácil, porque preto não é bem-vindo na universidade. Já é mal visto quando aluno, ainda mais como professor. Porque o racismo ele segura lugares de privilégio. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero dizer para você. E já emendando no Wilson, né? Eu acho que é fundamental o que ele está falando. Não, vou fechar aqui, depois eu volto para o Wilson, que o Wilson tem mais coisa para dizer. Ronaldo? Oi? Eu pedi a você ser mais Tá. Ronaldo, eu acho que cidade de cultura tem um problema. As pessoas não entendem o que é cultura. Ou entendem, mas não valorizam. Acham que cultura é folclore, foi uma ideia de folclore. A única coisa que eu não falo cultura é folclore, isso é um equívoco, é um erro. Os nossos governantes são péssimos nisso, eles não conseguem perceber que cultura gera dinheiro, que cultura gera isso aqui, essa comunidade que está aqui. E aí eu volto para o Wilson que chegou. Um caminho fundamental que tem que ser feito é a gente começar a conversar mais e alinharmos, como aqui, ó. Olha quantos grupos estão aqui alinhados dentro desse projeto, certo? O museu, obviamente, é o mais um que tem que entrar também, que é fundamental em todos os espaços. A Baixada precisa se unificar, entendeu como é que é? Para além das emancipações que tiveram nos municípios, é a Baixada. O preconceito cai sobre todo mundo. Atravessou aquele rio ali, vira a Baixada, e aí o discurso negativado da Baixada é o mesmo. Ou a gente se junta, a área cultural, viu, Ronaldo? Em várias áreas. Não é que, de forma, a experiência que você teve, como é que você conseguiu? Como é que pode começar com um grupo da oficina para ver se consegue resolver? Quais são os caminhos? Às vezes falta conhecimento. Como montar projetos? Quais são os sites que estão os projetos reunidos? Como é que a gente faz isso? Às vezes o negócio é muito fácil, as pessoas não sabem fazer, né? Terceiro, muito rapidamente, assim, e aí volta aqui para fechar, depois eu falo da resposta sobre a Maria, tá? Porque essa é um pouco mais longe, mas se tiver uma segunda etapa eu falo, mas é fundamental o que você acabou de dizer no início da nossa palavra. Você vai botar 90% de negros como atores e atrizes. É vergonhoso, muitas vezes, quando eu vou ver teatro, não tem um negro, uma negra, vivendo nos Estados Unidos 9 meses, 10 meses. Um negócio como esse vai dar pau. Mas a comunidade negra fala assim, cadê o ator e a atriz negra? Então não tem que ter. E aí, na hora, isso aí pode ser um problema que acaba financiamento, inclusive. Aqui não. Fico vendo, às vezes, mesmo de projeto na rural. Primeiro, agora eu sou um cara chato. Qualquer chapa para a reitoria. Eu vejo membro, eu falo assim, não tem nenhum preto na tua chapa. Não tem nenhuma preta, aí fica constrangido. Aí eu sinto, tu é chato. Eu tenho que ser chato. Essa é uma coisa importante. Tem que ser chato. Cadê o preto? Como é que você vai fazer uma novela sobre a Bahia, Salvador, e não tem preto? Não é lembro? Como é que vai fazer uma peça sobre a revolta da Chibata e não tem negro? E negro? Entendeu como é que é? Isso é um absurdo, porque qual é o problema aí que mora aí? Privilégio. Porque quem ganhou o salário na novela da Globo não foi preto, foi branco. O dinheiro não circula em mãos negras, não fica em mãos negras há tanto tempo. Preste atenção nisso. O dinheiro não fica na mão dos negros muito tempo. Ele se esvai, ele circula com uma rapidez muito grande. Então, você não pode comer, todo mundo ganha dinheiro. Então vai fazer outra coisa. Entendeu? Então isso é muito grave. Então parabenizo a ideia não, a proposta, o reconhecimento dessa proposta. E acho que é fundamental chamar atores e atrizes negras para trabalhar. Tá? E aí eu vou pedir para o elenco já ir se preparando, porque tá? Só
chato falar isso. Depois da minha fala, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso lá em São Mateus. São Mateus, Margine Lopes, a capela. A sua pergunta, ela é difícil falar em pouco tempo, mas eu tenho um pequeno testemunho e depois alguma coisa que eu tenho norteado. Você imagina, na minha ingenuidade, ser frade franciscano, numa província franciscana, que ela, o grosso dela, a origem dela são os alemães, né? E que deve aos alemães. Depois que Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e tal, os religiosos, quem restaurou a minha província foram os alemães. E tem uma carga muito forte no sul, de modo particular, Santa Catarina, onde os grandes professores, inclusive o tiro chapéu, o Leonardo Boff é de Santa Catarina, né? Mas é uma exceção em termos de cabeça, né? Então, isso é um ponto. O outro que ele falou também me preocupa. Nessa província, você imaginar, existem outros frades negros, tá? Mas a hora que o Frei Davi fala, chega, eu quero cansado, tá? E não está longe, tá? E o Frei Davi também fala, poxa, me aposentei e morri. E ele vai falar de negros e negras na província. Entendeu? Que toca isso, você fica marcado. Para completar, podia ser muito mais longo, dificilmente você ganha um cargo, por exemplo, você para, uma coisa assim, você se ganhar, então porque eu vou fazer diferente, vou botar um monte de negro lá, você vai dar ruim. E a gente viu um problema desse em São João. A comunidade de São Benedito, depois de 13 anos de luta, ela está sem espaço, é meio, usando aquela mesma palavra, é surreal, né? Você não entende. Né? São acho que 14 comunidades, a mais novinha seria São Benedito, e eu falo isso com dor, não estou nem querendo que seja uma denúncia, uma coisa assim, mas estou problematizando. Né? Era uma comunidade que ela veio com uma proposta de falar de negros mesmo, de acolher os negros. Né? Coisa que inclusive no Rio hoje também é um problema. A Igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, o centro do Rio está fechada pelo Ministério Público, que está quase caindo. Culpa também de nós negros, mas culpa também da igreja, entendeu? Ou até do patrimônio histórico, então isso assim, que é uma igreja histórica, mais de 400 anos. Agora, por exemplo, o que nós não podemos, independente de chegar na universidade, que é importante, é ler muito. O que não podemos cair nessa ratoeira, alguma coisa assim, na armadilha. Esquece Paulo Freire, não dá. Para nós negros seria suicídio, entendeu? Então a gente tem algumas coisas que é dever de casa, tá entendendo? Não tem jeito. Tá? Pode ser ruim, entre aspas, para ele, mas para nós são valores. Né? E as nossas lutas, elas são agregadas a muitas lutas. Né? Dia 7 é o grito dos excluídos, é a nossa chance, tá entendendo? Ou então, a luta das mulheres, a comunidade LGBT, ou quando a gente fala saudosamente das comunidades eclesiais de base, se a gente não pegar por aí, enterra, porque as nossas conquistas acabam, tá entendendo? Isso é um pouco. Falando a questão de patrimônio, é um desafio. Só vou falar uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. A cultura do Rio. Tá? Olha, a Secretaria de Cultura do Rio estava na Rua da Quitanda, 86. Eles deviam tanto, um prédio lindo, né, o clássico, que numa semana tiveram que ir para um espaço do próprio Estado, que é a Biblioteca Parque, né? E ficou até mais fácil de chegar, da Presidente Vargas. Né? Mas se você olhar essa história, como é que se dá essa saída, essa falta de grana e as trocas políticas nos últimos 5 anos, né? A gente vai nesse espaço, quer dizer, até então, na Rua da Quitanda 86, por 3 razões. O Frida, o Axel Porfonjá, porque o IEPAC está lá, e o museu, a superintendência do museu, que nós temos todo o apoio, graças a Deus. A outra questão, a questão tecnológica, eu pego, porque é o seguinte, existe essa proposta. Tá? Não dá para pensar, mesmo para nós hoje, sem... Nesse exato momento, a gente, até um e-mail mesmo, a gente não temos, não é por falta de querer, entendeu? A gente até tem, mas não consegue divulgar, então é muito pobre.
Então existe uma proposta dentro da emenda do Molon, a criação de um software próprio para isso, com migração. Está posto, está posto. Tá? Eu creio que, por exemplo, a pergunta da Ana Maria José, a pergunta do drama que ela traz para nós, eu fico imaginando nos bons tempos da Casa da Cultura, eu acho que era fácil entre aspas, mas estava posto. Né? Eu fico imaginando se a gente consegue fazer uma ponte entre o trabalho do Milton mesmo, não só com esse lugar, mas com a própria folia do Mestre Pedro, né? Para poder a última folia de reis que nós temos na cidade. E aí estão falando de um palhaço profissional que poderia fazer oficina e dar vida para a folia. Está entendendo? De repente isso aqui é uma mão dupla aqui, vai e vem. Né? Independente de muita grana, acho que é coisa mesmo da gente dar vida ao que é possível com os nossos meios. Tá? A outra questão, eu termino aqui. A fundação. Não é uma pergunta simples. Eu vou ser breve. A professora Zercília daqui, eu acho que quem tem mais acervo, alguma coisa hoje do João Cândido, até tinha, nós estamos chegando a ser o pé de igualdade, a Casa da Cultura. Mas eu me perguntava, poxa, essa história do João Cândido, tá bom, enquanto a família, Jorge, Florencio, for viva, vai estar. E depois? Você tem que ser uma política pública. Eu tenho que amanhã no museu abrir concurso, tá entendendo? Eu tenho que fomentar a questão de vários projetos. Era um pouco isso. Com essa crise do Estado hoje, com esse artigo que a gente está lendo, poxa, até o mar está em crise, o mar, o poderoso mar. Né? Então tem várias coisas sendo pensadas. Tá? Então acho que nós temos que pegar esse bonde, sabe, não desistir e, quem sabe, associar, por exemplo, uma PPP público-privada, sabe? O que para mim é fundamental é uma política de continuidade. Como é que vai ser? Tá entendendo? Tá entendendo? Obrigado. Obrigado, Álvaro. Agradeço imensamente por terem aceitado estarem aqui na inauguração do nosso espaço, um momento tão especial para a gente. E agora eu vou chamar parte do elenco, não é o elenco inteiro que está aí, para a gente poder finalizar com um aperitivozinho. Arrumar, tirar as coisas aqui, né? Tá. Só vou pedir uma foto de vocês três. Ah, sim. Ah, tá. Por favor. Agora eu quero ser a minha aqui. Professor. Ah, tá legal. Virou uma vacina. Obrigado. Obrigado. Como o Leandro falou no início, o espetáculo está sendo montado a partir dos exercícios, dos jogos cenas, provocações, dentro dessa sala aqui. Então, assim, nós não temos ainda nenhuma cena escrita no papel. Tudo saindo a partir das nossas provocações. Então, o que vai ter aqui agora nesse meio, um mosquito que entrou, e a gente nem sabia disso, chegando aqui agora, é um trechinho do que a gente está pesquisando e fazendo, tá? E falta não está olhando completo, é isso. Não está olhando completo.
indiana de linho e atravessava com pequenas agulhas de aço, bem resistentes. Deixava de molho, a fim de que aparecesse apenas as pontas das agulhas. A guarnição formava e vinha um marinheiro faltoso algemado. O comandante, após o toque de silêncio, lia uma proclamação. Tiravam as algemas do infeliz e o suspendiam nu, da cintura para cima, no pé de carneiro, ferro que prende a balustrada do navio. E então, Alípio, mestre do trágico cerimonial, começavam a aplicar os golpes. O sangue escorria! O paciente gemia, suplicava, mas o fascínio prosseguia carniceiramente com seu mister degradante. Os tambores soavam alto para sufocar os gritos. Muitos oficiais viravam o rosto para o lado. Estavam bem vestidos, com luvas e munidos de espada. A marinheirada, possuída de repulsa e profunda indignação concentrada, murmurava: Isso vai acabar! Depoimento de Eurico Fogo, Praça da Marinha, 1898.